É o Algarve que se vendeu o Algarve dos sonhos e que agora está à beira de um pesadelo. Isto aqui é um empreendimento para inglês ver. Esta casa terminava 400 mil euros, hoje venderíamos por 300. Nas alturas em que não há dinheiro, é a altura de definir as estratégias. Idálio, estamos no meio de um cenário altamente improvável, uma piscina vazia, no meio de um, magnífico complexo turístico abandonado. O que é feito no Algarve? Projetos que prometiam tanto e que no fundo eram tão pouco. Este, de facto, é o Algarve que se vendeu o Algarve dos sonhos e que agora está à beira de um pesadelo, porque o dinheiro barato que a banca ofereceu levou a que empresários investissem, clientes aparecessem e agora não aparecem nem investidores e nem compradores. E porquê? Fundamentalmente porque a região não se olhou ao espelho. Isto é, quando em Espanha, por exemplo, aqui ao lado, a bolha do imobiliário já tinha rebentado, o Algarve devia ter parado um minuto para refletir. O Algarve tem um problema sério pela frente. O Algarve tem um problema sério, sobretudo porque nunca se encarou a si próprio como região. O Algarve viveu sempre a reboque de ideias importadas. E foram essas ideias importadas, desde o modelo turístico, com grandes relevados, palmeiras que entretanto já secaram, e agora que não há dinheiro sequer para manter essas infraestruturas, nem de particulares, nem eventualmente das câmaras municipais. Consegues determinar aí uma responsabilidade, uma culpa de alguém em relação a esta situação que o Algarve começa a viver? A principal culpa não é sequer do poder local. É fácil virar para cima das câmaras a responsabilidade desta situação, deixar crescer, mas o poder central tem uma responsabilidade primeira nesta matéria. É uma vontade que vem de cima. Uma vontade vem de cima. Em 2006 anunciaram 10 megaprojetos turísticos para o Algarve, milhões e mais milhões, já havia indícios de crise. Esses PINs, projetos de potencial interesse nacional, esses PINs não são aprovados pelo poder local, são aprovados pela administração central. Estamos a falar de investidores que, enfim, pediram muito dinheiro emprestado. A banca tem aqui uma responsabilidade concreta? A banca ofereceu dinheiro fácil, os empresários foram atrás, dinheiro barato, os clientes também foram, os potenciais compradores. A meio do percurso, a banca o que faz? Fecha a torneira. O Algarve começa pouco a pouco a ficar num monte de tijolos e de casas abandonadas. Mas agora tem os empréstimos para pagar. E agora, como este que estamos aqui, temos os fundos imobiliários da banca a tentar salvar a todo custo, eventualmente até com dinheiros do próprio Orçamento do Estado, de alguns desses bancos, para tentar sair fora da linha d'água. Sair da crise com as regras que levaram a mergulharmos nela, não me parece que seja essa a solução. O que é que aconteceu no Algarve para que projetos como este e outros tivessem falhado? A crise explica tudo? A crise explica uma parte, outra parte, obviamente, que tem a ver com aquilo que foi, enfim, foram os objetivos, que foram, digamos, a dinâmica que este Algarve teve durante uns anos, onde tudo parecia que ia acontecer pela positiva, mas eu acho que nesta altura também nós devemos aproveitar estas, digamos, estas existências daquilo que já está, alguns já executados e até não estão a ser utilizados e outros que estão em fase de conclusão, para que haja uma nova realidade e que haja uma nova oferta. E é possível, nesta altura, definir estratégias? Nas alturas em que não há dinheiro, é a altura de definir as estratégias, porque se não se definir estratégias quando não há dinheiro, quando o dinheiro aparece, as estratégias não estão definidas. E, portanto, e depois acontece o que aconteceu há 15 a 20 anos atrás. Deixe-me mostrar-lhe uma notícia. É uma notícia desta semana. Algarve tem metade dos hotéis fechados nesta altura do inverno. Como é que se consegue encher estas 100 mil camas durante o ano inteiro? O que nós temos que fazer é que este Algarve, que tem o sol, uma praia das melhores praias da Europa e do mundo, que tem uma capacidade de oferta que não está explorada, não está vendida no sentido positivo, eu acho que todos nós temos que fazer esse esforço.
E temos que fazer o esforço valorizando produtos que tenham complementariedade em relação àquilo que é o solo e o mar. Acredita que um dia este sítio ainda vai estar construído, com gente a usufruir de um hotel como este? Eu acredito que sim, este e outros que nós conhecemos pela região. Reinaldo, bom dia. Olá, bom dia. Que condomínio é este? É um condomínio que nós estamos a comercializar, aliás, foi uma das vítimas, enfim, da conjuntura económica dos últimos 5 anos. O que é que aconteceu no Algarve para haver tantas vítimas? Estes últimos 5 anos a conjuntura económica abrandou, os mercados emissores deixaram de ter a pujança económica que no fundo tinham e, consequentemente, um período de abrandamento económico e, digamos, algumas, como diz, vítimas, algumas, enfim, do período da conjuntura que se viveu. Também criou no mercado oportunidades de negócio e que hoje sente-se, na verdade, que já vai havendo quem queira, de facto, aprender estes momentos. Ou seja, a crise está a chegar ao fim neste mercado aqui no Algarve e a partir de agora a recuperação. Pensamos que os ajustes económicos que haviam a ser feitos no inverno foram feitos, os descontos que haviam a ser feitos foram feitos e neste momento já grandes, enfim, indícios, sinais de retoma. Há um novo mercado também para este tipo de casas? Há um mercado dos imigrantes que, no fundo, retomaram outra vez e também começaram a haver outro tipo de mercados, o caso de brasileiros, o caso de angolanos também, Angola e um novo mercado também que o russo nos últimos anos tem vindo a crescer. Há também indicadores, esta questão do passaporte, ou seja, do investimento, enfim, até 500 mil euros, permitir a residência, começa a ter outros novos mercados, que é o caso do mercado asiático, o mercado da China. Enquanto se deu a desvalorização, ou seja, quanto é que custava uma casa destas, por exemplo? Esta casa terminada 400 mil euros, hoje venderíamos por 300 e poucos mil euros. Menos 100 mil euros, na prática. Por aí, mais ou menos. Vender quase a preço de custo é uma das soluções, se alguém comprar, claro. Outra é tentar que a banca, que a crise levou a fechar a torneira, volte a abri-la. É isso que estará a tentar fazer Carlos Saraiva, uma espécie de magnata hoteleiro que até há bem pouco tempo se orgulhava de investir em contraciclo com a crise. E investiu. Só estes hotéis, na herdade dos Salgados, custaram perto de 400 milhões de euros. Mas apanhado pela crise e pelas dívidas, Saraiva e o grupo CES viram o império hoteleiro cair por terra. Este complexo de hotéis, que mais parece uma cidade fantasma, está fechado. É atualmente gerido por um fundo bancário, mas aqui toda a gente diz que este verão ainda pode reabrir. Apesar dos inúmeros contactos, Carlos Saraiva não quis falar connosco. Quiseram-no, no entanto, os funcionários que já trabalharam nestes hotéis. Quantas pessoas trabalhavam neste grupo? Este grupo aqui trabalhava mais de 400 pessoas. Mais de 400 pessoas. O que é que aconteceu aqui? Pouco tempo depois destas unidades terem sido construídas, os trabalhadores começaram a ficar com salários em atraso e isso criou situações muito complicadas na vida das pessoas. Até ao despedimento? Até diversas situações, entre elas rescisões por mútuo acordo. Vê alguma solução de futuro para que essas pessoas, muitas delas, possam regressar aqui como trabalhadores? Não sabemos qual vai ser o futuro, não é? Muitos destes trabalhadores estão a instruir processos via judicial para reaver os seus direitos que têm ainda com a empresa. A empresa ainda deve muito dinheiro a estes trabalhadores? Deve. Há trabalhadores que ainda têm créditos sobre a empresa. Marcial, eu confesso que nunca tinha visto tantas palmeiras juntas na minha vida. O que é isto aqui? Isto aqui é um empreendimento para inglês ver, de certa maneira. Portanto, está tudo com palmeirinhas, tudo parece que estamos nos trópicos ou nas Caraíbas e, portanto, é um bocadinho a imagem que está a vender. Agora, por detrás das palmeiras, o que nós temos, de facto, é um projeto que foi à falência e que vinha também apelidado como criando milhares de postos de trabalho, trazendo riqueza ao país e que poderia até ter trazido, mas de facto o que se está a ver agora não é nada disso. E como este, há muitos outros aí pelo Algarve fora. E é um edifício deste tamanho que está São vários edifícios, de ao facto. pé de uma lagoa onde, enfim, nidificam aves selvagens. Este local é protegido ou não? Estranhamente não é alvo de qualquer estatuto de proteção, no entanto,
tem uma quantidade enorme de aves que nidificam aqui. E estas aves, enfim, convivendo com esta massa de betão tão perto, estão protegidas na mesma? Enfim, elas andam por aqui, não é? Não, elas agora andam por aqui sem problema absolutamente nenhum, porque temos uma massa de betão sem pessoas a habitar. Agora, imaginemos que, eu não sei quantos quartos é que aquilo terá, mas é capaz de ter uns 200, 300 quartos, cada quarto com 2 pessoas, 600 pessoas a andarem por aqui, 600 pessoas a largarem águas residuais para que, ao fim e ao cabo, venham ter a lagoa. No entanto, parece haver, enfim, que uma margem da lagoa parece estar a salvo. Por enquanto, ao que julgo saber, por enquanto, quer dizer... Já há um projeto aprovado para aquela margem, um projeto que foi aprovado sem qualquer estudo de impacto ambiental, sem ter em conta os valores naturais presentes no terreno. Recentemente, a Secretaria de Estado do Ambiente terá ordenado a elaboração desse estudo de impacto ambiental, e quando eu estou a dizer recentemente, foi a semana passada. E, portanto, vamos ver o que é que isto agora irá dar. O Algarve precisa de mais hotéis ainda do que aqueles que já têm, na sua opinião? A partir da altura que estes e outros como estes que estão aprovados e que irão ser construídos, na altura que esses estiverem todos cheios e que tivermos falta de capacidade de instalar, tendo em consideração que o novo PROT permite a construção de mais 24 mil camas para todo o Algarve, eu considero que neste momento não precisamos de mais hotéis. Se temos hotéis às moscas, então para que é que vamos construir mais?